Boa noite, beleza? Como é que tá? Tranquilo? Novinha, né? Década de 90 aí, música velha, mas é boa. É velha, mas é boa. Não é isso? Da hora. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Lançamento da década de 90, top demais. Mas música boa não fica velha, né, meu irmão? Música boa continua sendo boa, ela fica clássica. Não fica velha, ela fica clássica. É assim que funciona, não é isso? E aí, rapaziada, como é que tá? Beleza? Fala, Renato. Tranquilo? Ricardo, beleza? Deison. Valeu, vamos lá, vamos compartilhando aí. Show de bola, Léo. Beleza? Porra de axé, Renato. Só escuta axé, meu irmão. Caraca. Tem que abrir essa mente, meu irmão. Você tem que ser mais eclético, rapaz. É isso aí, rapaz. O cara é todo cheio de exigência, né? Só quer saber de axé. O cara bitolado, porra. Galera, olha só. Nossa quinta aula aí, não é isso? Nessa sequência que a gente tá fazendo para o Cível do Goiás, nossa quinta aula hoje. Tranquilo? Hoje é tranquilo, pessoal. Bem rapidinho. Uma transmissão aí para a gente falar a respeito do conceito de infração penal, os seus sujeitos e seus objetos. Beleza? Algo bem tranquilo aí. Depois, nas próximas transmissões, aí, a gente começa a entrar na análise do crime efetivamente, na teoria do crime, e aí a gente vai analisar lá fato típico, ilicitude e culpabilidade. Até lá, a gente começa nessa parte introdutória aqui. Tranquilo? Então, olha só. Já vamos começar então a falar aqui a respeito do tema. Infração penal, e é exatamente o que a gente vai começar a analisar agora, uma introdução à infração penal, ela tem um conceito analisado sob 3 enfoques. Então, quando eu penso no conceito de infração penal, se o seu examinador quer saber de você o conceito de infração penal na prova, você tem que saber, pelo menos, qual é o enfoque que ele pretende que você aborde para que você conceitue infração penal. A infração penal ela tem um conceito quanto ao enfoque material, quanto ao enfoque formal, quanto ao enfoque analítico. Beleza? São 3 possibilidades. A infração penal, no que diz respeito ao seu aspecto material, ela é aquele comportamento humano que causa um resultado lesivo a um bem jurídico tutelado. Então você percebe que, sob o enfoque material, o conceito de infração penal ele é pré-jurídico. E essa é a informação importante para a nossa prova. É um conceito pré-jurídico, ou seja, vem antes da norma. Ele é um conceito antes da norma. Ele é justamente aquilo que serve para que a norma seja editada. Então a população se reúne, o povo se reúne para viver em sociedade, e ele precisa então estabelecer ali quais são os comportamentos aceitáveis e os comportamentos inaceitáveis. Aqueles comportamentos que ele considera inaceitável, ou seja, aqueles que reprovam, aqueles que a sociedade reprova, por violarem bens jurídicos protegidos, a sociedade vai pedir para que o legislador tipifique como crime, para que ele seja então um comportamento proibido. Então a visão sociológica do delito é justamente a que traz para a gente o conceito material de infração penal. É o comportamento humano, reprovável pela sociedade, porque lesiona o bem jurídico tutelado pelo direito penal. Após esse enfoque material, a gente aborda o enfoque formal, e agora é o crime na lei. Então, o que a lei considera como crime? A lei considera como crime aqueles comportamentos que a sociedade reprovou. Mas, sob o enfoque formal, agora um conceito jurídico de infração penal, a gente tem crime, todo o comportamento previsto na norma como crime. Então, o que é crime sob enfoque formal? É aquilo que a lei diz ser crime. Beleza? Então, aqui eu tenho o enfoque material, visão sociológica, pré-jurídica. O enfoque formal, visão jurídica do delito, aquilo que é previsto na norma como crime. Depois eu tenho o aspecto, o conceito analítico de crime. O conceito analítico já é uma visão mais técnico-jurídica, uma visão mais científica, acadêmica do que é crime. E aí é aquela visão, é aquele conceito de crime que divide pra gente fato típico, ilicitude e culpabilidade. Então, sob o enfoque analítico, crime é o fato típico, ilícito e culpável. Sob o enfoque material, visão sociológica, pré-jurídica do fenômeno criminoso. Sob o enfoque formal, visão normativa do fenômeno criminoso. E sob o enfoque analítico, a gente tem ali aquela visão mais técnico-jurídica, dividindo o crime nos seus elementos, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Ok? Passado então o conceito de infração penal, a gente avança agora para ver as espécies de infração penal. Quando a gente pensa em infração penal, vamos lembrar aqui, a gente está diante de um gênero. E esse gênero, infração penal, ele comporta 2 espécies distintas, as contravenções penais e os crimes. Como sinônimo de crime, a gente tem o delito. Delito, crime, tudo a mesma coisa. É uma das espécies de infração penal.
ok? A espécie de infração penal crime, ela é diferente da espécie de infração penal contravenção penal no que diz respeito à gravidade dos fatos praticados pelo agente. Enquanto o crime é algo mais grave, mais reprovável pela sociedade e recebe uma sanção maior, a contravenção penal é um comportamento menos grave, menos lesivo, que recebe uma sanção penal menor em razão disso. Então eu tenho aqui a divisão entre crime e contravenção, em razão da gravidade da infração penal. Quanto mais grave, eu classifico como crime. Quando menos grave, eu classifico como contravenção penal. Então, espécies de infração são duas, crimes e contravenções. Ok? A gente trazendo aí essas espécies de infração penal, vamos agora analisar os seus sujeitos. Então, quais são os sujeitos da infração penal? Né? Quem pratica uma infração penal, quem pode ser vítima de uma infração penal? Bem, o sujeito ativo de uma infração penal, ele vai ser qualquer pessoa física capaz que tenha 18 anos ou mais. Qualquer pessoa física capaz que tenha 18 anos ou mais. Professor, por que você não coloca a pessoa jurídica no conceito de sujeito ativo? Porque, pessoal, o sujeito ativo, como conceito, tem que trazer a regra. E a regra é que o crime é praticado por pessoa física, que seja capaz e que tenha pelo menos 18 anos. A pessoa jurídica pode praticar um delito? Pode. Ela pode praticar crimes quando estiver diante de crimes ambientais. É possível que a pessoa jurídica pratique um crime ambiental. Mas aí eu estou diante da exceção. Por isso eu não conceituo como sujeito ativo a pessoa jurídica. Então o conceito de sujeito ativo é o quê? É aquela pessoa física que é capaz e que tenha 18 anos ou mais. A pessoa jurídica pode praticar crime? Pode. Eventualmente, quando estivermos falando de crime ambiental. Ok? Pensando na pessoa jurídica como sujeito ativo capaz de praticar um delito, é importante que a gente traga aqui ao entendimento a teoria da dupla imputação. A teoria da dupla imputação é aquela que permite a sanção ou a punição, a imputação de crimes à pessoa física e à pessoa jurídica de maneira simultânea. Então é possível que, pela prática do mesmo fato, a pessoa jurídica e a pessoa física respondam pelo delito praticado. Então, diante de um crime ambiental, eu posso imputar responsabilidade penal tanto à pessoa física como à pessoa jurídica, de maneira simultânea, porque a teoria da dupla imputação me permite isso. É o que está previsto expressamente no artigo 3º da Lei 9.605 de 98, que é a Lei dos Crimes Ambientais. Agora, o importante que a gente lembre é que essa teoria da dupla imputação no nosso ordenamento jurídico, ela não é uma teoria que obriga necessariamente que se impute à pessoa física e à pessoa jurídica a responsabilidade penal. Ela não é obrigatória. O que eu estou querendo dizer com isso? Essa pessoa jurídica pode responder simultaneamente com a pessoa física, mas isso é mera possibilidade. É possível condenar só a pessoa jurídica, ainda que eu não identifique a pessoa física que agia em nome dela. Então a teoria da dupla imputação, ela traz a possibilidade de responsabilização simultânea, mas ela não traz a obrigatoriedade. Eu posso punir somente a pessoa jurídica, ainda que eu não encontre a pessoa física que agia em nome dela. Ok? Beleza. Quanto ao sujeito passivo da infração penal, pessoal, o sujeito passivo da infração penal, ele se subdivide em sujeito passivo constante e sujeito passivo eventual. Eu tenho um sujeito passivo constante que é o Estado. O Estado, independentemente do crime que tenha sido praticado, pode ser qualquer crime, ele vai ser sujeito passivo daquele delito. O Estado ele é o responsável por criar a norma, que é violada quando um crime é praticado. Sendo assim, qualquer crime praticado tem como sujeito passivo constante, sujeito passivo que a gente chama de sujeito passivo mediato ou também sujeito passivo formal, o Estado. O Estado sempre é sujeito passivo de qualquer delito que seja. Ok? Agora, além do sujeito passivo constante, eu tenho um sujeito passivo eventual. E aí eu estou falando da vítima em si, aquela pessoa que suporta as consequências do ato praticado pelo agente. Aqui, quando eu penso em sujeito passivo eventual, sujeito passivo material, sujeito passivo acidental, particular, aqui é que eu trago a vítima de fato do delito. Então, num crime de furto lá, eu vou trazer o dono do bem que foi subtraído. Ele é o sujeito passivo eventual. Tranquilo? Esse sujeito passivo eventual, ele pode ser um sujeito passivo comum ou próprio. Como assim, professor? Sujeito passivo comum é aquele que pode ser qualquer pessoa, não tem uma condição ou qualidade especial. Sujeito passivo próprio é aquele que possui uma qualidade ou condição específica, e aí eu só posso pensar no delito quando ele cumpre essa condição. Por exemplo, infanticídio. O infanticídio ele é um crime em que a mãe, sob a influência do estado puerperal, durante ou logo após o parto, mata o seu filho recém-nascido.
Veja que ali eu tenho a exigência de uma qualidade específica desse sujeito passivo. Precisa ser o recém-nascido. Da mesma forma que eu tenho uma qualidade específica do sujeito ativo. Precisa ser a mãe. Você verifica que essa classificação como crime próprio ou crime comum, ela reside tanto no que diz respeito ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Se eu exijo uma qualidade ou condição especial do sujeito ativo, crime próprio. Se eu não exijo, crime comum. Essa classificação se aplica também ao sujeito passivo eventual. Se tem qualidade ou condição específica, o sujeito passivo é próprio. Se não tem, ele é comum. Beleza? Quanto ao sujeito passivo, alguns detalhes são importantes. Primeiro, esse crime, devido a essa dupla classificação de crime ou então de sujeito passivo ou de sujeito ativo, cheio dos estranhos hoje. Então, olha só. Esse crime ele pode ser bicomum ou ele pode ser bipróprio. O que é isso, professor? Bicomum ou bipróprio? Você olha para o sujeito passivo, você olha para o sujeito ativo. Eu exijo qualidade ou condição especial dos dois sujeitos, do sujeito ativo e do sujeito passivo, eu estou diante de um crime bipróprio. Ou seja, eu exijo condição ou qualidade especial dos dois, do sujeito ativo e do sujeito passivo. Da mesma forma, eu posso estar diante de um crime em que eu não exijo qualidade ou condição especial de ninguém, nem do sujeito ativo, nem do sujeito passivo. Esse crime é o quê? É um crime bicomum. Bicomum porque ele não exige qualidade ou condição especial de ninguém, nem do sujeito ativo, nem do sujeito passivo. Ok? Outra observação importante. Vamos pensar aqui num crime específico, crime de calúnia contra os mortos. É um crime que é possível, caluniar o morto. Quando eu pratico esse crime de calúnia contra os mortos, quem é o sujeito passivo desse delito de calúnia contra os mortos? Pratiquei um crime contra a honra de um morto. Um crime de calúnia contra os mortos. Quem será o sujeito passivo desse crime? É o morto? E aí, pessoal, atenção com isso aqui. O morto não é titular de direitos, portanto, ele não pode ser sujeito passivo de crime algum. Nessa hipótese, o sujeito passivo é a família. Professor, a família? Exatamente. Eu tenho aqui o sujeito passivo que não tem personalidade jurídica. Se ele não tem personalidade jurídica, eu estou diante de um crime que a gente conceitua como crime vago. É aquele crime em que o sujeito passivo não possui personalidade jurídica. É exatamente o que acontece no crime de calúnia contra os mortos, por exemplo. Outro ponto importante, a gente vai pensar aqui no crime de maus-tratos contra os animais. Alguém pratica ali um crime de maus-tratos, submete um animal a sofrimento. Será que o sujeito passivo desse crime seria o animal que foi submetido a sofrimento? E aí, de novo, a gente vai prestar atenção nesse detalhe. Por quê? Porque o animal não pode ser sujeito passivo de delito. Beleza? Quem vai ser o sujeito passivo, novamente, nessa hipótese? A coletividade. Novamente, um sujeito passivo que não possui personalidade jurídica. E por não possuir personalidade jurídica, é classificado em um crime como crime vago. É aquele crime cujo sujeito passivo não possui personalidade jurídica. Calúnia contra os mortos, outro exemplo de crime vago. Beleza? Lembrar também dos crimes de dupla subjetividade passiva. Professor, o que é um crime de dupla subjetividade passiva? Basta você pensar a respeito desse nome. É um crime que possui dois sujeitos passivos necessariamente. Por isso de dupla subjetividade passiva. Quer um exemplo muito claro? Violação de correspondência. Quando você viola a correspondência, você atinge obrigatoriamente duas pessoas. Você está violando ali quem expediu a carta, o remetente, e você está violando também o direito do destinatário dessa carta. Então você está violando a correspondência, você está atingindo simultaneamente o remetente e o destinatário. Você tem obrigatoriamente dois sujeitos passivos, dupla subjetividade passiva. Ok? Claro isso daí? Beleza. Passado então a análise dos sujeitos, vamos aqui analisar os objetos da infração penal. Eu tenho dois objetos para a infração penal, o objeto material e o objeto jurídico, ou normativo. Esse objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta do agente. Vamos pegar um exemplo aqui para a gente tentar compreender isso? Crime de furto. Eu vou subtrair a carteira de uma vítima. Então, subtrair a carteira do João. O João é o sujeito passivo desse delito. Ele é o titular do bem jurídico que eu atingi. A carteira é o objeto material. É a coisa sobre a qual recaiu a minha conduta. Então, a subtração dessa carteira tem como sujeito passivo o titular dela, João, e tem como objeto material o próprio bem que eu subtraí, a carteira nesse caso. Agora, existe o objeto jurídico. O objeto jurídico ele já não é mais algo palpável. Ele revela o interesse tutelado pela norma. O bem jurídico ele é protegido pelo tipo penal. Só existe crime em razão da proteção de bens jurídicos.
Então, no crime de furto, qual seria o bem jurídico? O patrimônio da vítima. Então, para a gente conceituar tudo dentro de um mesmo exemplo e você perceber a diferença entre eles. Eu tenho aqui no delito de furto, como objeto jurídico do delito de furto, o patrimônio. Objeto material, o bem subtraído, carteira, talvez. Como sujeito passivo, o titular desse objeto material, o titular desse bem jurídico violado, o João, o dono da carteira. Agora, olha que interessante, pessoal. Você vai perceber que o objeto material e o sujeito passivo não se confundem. Beleza? Eu tenho o objeto jurídico, eu tenho o objeto material e o sujeito passivo. São duas coisas que não se confundem. No crime de furto, por exemplo, eu te trouxe a diferença. O sujeito passivo ele é o João. O objeto material é a carteira dele que eu subtraí. É a coisa sobre a qual recaiu a minha conduta. Mas, eventualmente, você vai encontrar delitos em que o sujeito passivo e o objeto material se confundem. O que não é regra, o que não é obrigação, mas pode acontecer. Por exemplo, no crime de homicídio. No crime de homicídio, a vítima... Vamos pensar aqui no crime de homicídio contra João. A vítima é o João, ele é o sujeito passivo. Mas qual seria o objeto material desse crime de homicídio? Seria também, pessoal, o João. É a pessoa sobre a qual recaiu a minha conduta criminosa. Veja que nesse caso especificamente coincide objeto material com sujeito passivo, o que não é obrigatório. Tranquilo? Eventualmente você vai encontrar essa congruência de conceitos, mas isso não é algo necessário, isso é algo que pode acontecer. Tranquilo? Perguntinha básica que o seu examinador vai fazer na sua prova e você tem que ficar atento com isso. Existe crime sem objeto? E aí você vai pensar nessa pergunta da seguinte maneira. Primeiro, para saber responder essa pergunta, eu tenho que saber de que objeto nós estamos falando. Eu tenho dois. Eu tenho o objeto material e eu tenho o objeto jurídico. Ele te pergunta, existe crime sem objeto? A resposta deve ser, depende. Por que depende? Depende de qual objeto nós estamos falando aqui. Se eu estou pensando no objeto material, sim, existe crime sem objeto material. Existem crimes em que a conduta do agente não recai sobre nenhuma coisa, sobre nenhuma pessoa. Crimes de mera conduta, por exemplo, são crimes que não recaem sobre pessoa ou coisa. Pensa comigo aqui no crime de ato obsceno, artigo 233 do Código Penal. Esse crime é um crime de mera conduta. Basta que você saia correndo pelado no meio de uma avenida e você está praticando o crime de ato obsceno. Essa sua conduta não está recaindo sobre ninguém, sobre nenhuma coisa. É um crime punido, é uma conduta punida pelo simples fato de ser praticada. Ainda que ela não gere nenhum outro resultado, ainda que ela não recaia sobre ninguém. É o crime de mera conduta. Esse crime ele não possui objeto material. Agora, crime sem objeto jurídico não existe. Por que eu posso te afirmar com certeza que não existe nenhum crime que não tenha objeto jurídico? Porque a razão de existir do direito penal, a razão de ser de um crime, de um tipo penal incriminador, é justamente a proteção de bens jurídicos. A missão princípio, a missão do direito penal é proteger bens jurídicos. O direito penal só cria tipos penais incriminadores porque ele quer proteger a vida, ele quer proteger o patrimônio, a dignidade sexual, a fé pública. Então, em razão da proteção desses bens jurídicos é que surge um crime. Então você vai pensar comigo o seguinte, crime sem objeto jurídico não existe, porque é justamente o objeto jurídico a razão de ser de um delito. Então, aqui não há que se pensar em crime sem objeto jurídico, apesar de ser possível crime sem objeto material. Tranquilo isso daí? Então, olha o que a gente fez aqui de maneira muito breve. A gente analisou os sujeitos da infração penal, vimos qual é o conceito de infração penal, os seus objetos, e essa é uma parte, e as espécies, né, dividimos também as espécies de infração penal, crimes e contravenções. Essa é uma parte introdutória a essa teoria geral do delito, que a gente passa a analisar a partir das próximas transmissões. Então a gente vai começar a analisar lá o fato típico, a ilicitude e a culpabilidade, entrar definitivamente na teoria do crime. Beleza? Por hoje, essa transmissão de hoje foi para trazer de maneira geral essa parte introdutória, para a gente conhecer a infração penal, conceito, espécies, objetos e sujeitos. E basta redobrar atenção em pontos específicos, como por exemplo, sujeito ativo pessoa jurídica, possível nos crimes ambientais, teoria da dupla imputação, lembrar que ela é possível, mas não é obrigatório, lembrar desse detalhe do objeto material, crime sem objeto material, não existe crime sem objeto jurídico, e lembrar daquela subdivisão dentro da infração penal, contravenções e crimes, beleza? Algo importante, pessoal, que a gente não pode negligenciar é o conceito de infração penal. É algo que é abordado em prova com frequência e normalmente a gente não quer estudar conceito. A gente vê o conceito e passa para estudar o que nos interessa. A gente acha que conceito não importa. O problema é que nessa parte o conceito é muito abordado em prova. Então é importante que você conheça aqueles aspectos do conceito de infração penal.
Infração penal sob o seu aspecto material, sob o seu aspecto formal, sob o seu aspecto analítico. Fica ligado nisso, isso é importante. Tranquilo? Galera, dúvidas? A gente encerra por aqui, estou à disposição para tirar dúvidas. Vamos nessa, vamos nessa. Para a prova subjetiva, extremamente importante, pode ser que seja abordado. Teoria da dupla imputação, falar alguma coisa a respeito do conceito de infração penal, beleza? Fazer a distinção aí entre os objetos, material e jurídico. Tranquilo? Importante ficar ligado nisso aí. Beleza? 100%? Dúvida zero? Tá tranquilo? Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Só prestar atenção nesses detalhes. Show, show, show. Forma analítica. A forma analítica ela é um conceito técnico-jurídico do crime, ou seja, é aquele conceito mais científico que diz pra gente que crime é o fato típico, ilícito e culpável. Ou seja, é a soma, é a junção entre os três elementos do crime, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Esse é o conceito sob o enfoque analítico. Beleza? Conceito técnico-jurídico da infração. O objeto jurídico, ele é o bem jurídico? Exatamente. O objeto jurídico, ele é o bem jurídico protegido pelo tipo penal. Mesma coisa. Beleza? Teoria tripartite, exatamente, Thiago. Teoria tripartite é a que a gente adota para resolver as questões de prova. Tranquilo? Rafael, gravo videoaula sim, cara. Gravo lá no Gran Online, então você vai entrar lá no site do Gran Curso Online, procura meu curso lá. E gravo também no Estúdio Aulas, beleza? Então, Estúdio Aulas, Gran Online, só você procurar, você vai encontrar meu curso online lá, beleza? Dou aula no Gran Online, né? No online do Gran Curso. Presencial só no Espaço Campus. Tranquilo? Aqui em Brasília. Beleza, Thiago? 100%, né? Prepara o caderno de 10 matérias. Cada aula dá quantas páginas? Fala aí, Thiago. Cada aula dá o quê? Umas 10 páginas, né? Pelo menos, tem que ser, pô. Tá certo, então. Então, beleza, rapaziada. Se não tem mais dúvida, um abraço pra vocês. Até a próxima transmissão. A gente volta a se encontrar aí. Show? Faz presencial na Asa Sul? Qual unidade? Já estamos chegando por lá também, provavelmente. Vai me encontrar lá no Estúdio Aulas, você vai me encontrar lá. Eu que estou gravando a parte de Direito Penal, legislação extravagante toda lá. Beleza? Tá em andamento a gravação. Semana que vem, segunda, quarta e sexta, não é isso, pessoal? Essa semana foi terça e quinta, semana que vem, segunda, quarta e sexta. Tranquilo? É isso aí, tem que arrochar. Beleza então, galera. Valeu, um abraço. Falou, até a próxima, segunda. A próxima é na segunda-feira. Falou? Valeu!